Fala, pessoal. Aqui é o Eduardo Capella, trazendo para vocês mais uma entrevista com uma pessoa ilustre aqui no Papo Acidental. Oi, Fred, tudo bom? É uma honra ter você aqui no Papo Acidental, uma pessoa qualificada, propensa ao diálogo, debate, e que me chamou a atenção que é guiada por um forte propósito de fazer algo pelo Rio de Janeiro, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Capela, muito obrigado pelo convite aí para esse papo acidental, né? Vamos fazer com que seja o mais informal possível. Estou aqui pronto para responder qualquer pergunta que você fizer e para esclarecer, né, tudo que for necessário sobre mim, sobre os meus propósitos, sobre a minha história de vida. É um maior prazer estar aqui com você e com o pessoal do Papo Acidental. Pô, que bom, obrigado. Para informar nosso público, né, o Fred ele é um engenheiro formado pela PUC-Rio, executivo empreendedor, filiado ao Partido Novo. Ele foi sócio da Richards e da Salinas e ganhou notoriedade pública pelo seu trabalho no Flamengo, né? Você foi diretor de marketing em 2013 e diretor executivo do Flamengo em 2014 a 2018, quando teve esse crescimento do Flamengo, colocou a casa em ordem, né? Ou seja, eu vejo assim, muita bagagem no currículo, né? Essa bagagem é o que te dá confiança, é o que te dá a certeza de que você pode se tornar um bom prefeito para a cidade do Rio de Janeiro? Ela, eu vou fazer assim um histórico e que uma coisa vai se juntando com a outra, né? Eu nasci na zona norte do Rio, estudei em escola pública até entrar para a universidade, como você já falou aí, me formei em engenharia, mas fui bolsista de uma família. Eu sou de uma família de classe média, sou pai de 3 filhos, avô de 4 netas. O meu primeiro emprego foi na Petrobras, onde eu entrei por concurso. Depois eu fui convidado para ir para Lojas Americanas. E na Lojas Americanas eu tive uma formação muito importante em gestão, né? Em foco em resultado, meritocracia, fazer as coisas acontecerem. Isso me marcou para o resto da minha vida. Depois de muito tempo na Lojas Americanas, eu resolvi empreender e fui ser sócio e diretor-geral de uma empresa importante aqui no Rio de Janeiro também, que foi dona de marcas espalhadas pelo Brasil inteiro, mas marcas cariocas, que projetam muito o jeito carioca de ser, a Richards e a Salinas. Nós vendemos a companhia. Então, em 2013, eu fui convidado para participar lá da gestão do Flamengo, da transformação do Flamengo. E aí, eu não participei do processo político lá no Flamengo. Eu fui convidado para ajudar lá, né? E como executivo até. E eu nunca quis saber de política na minha vida, nunca. Eu sempre achei que meu papel era estar fazendo o trabalho das minhas empresas, tocando as coisas para frente. Quando me chamaram lá para o Flamengo, eu até hesitei. Falei assim, mas será que é um lugar para mim, para um cara como eu, que gosta de fazer tudo certinho, não gosta de mamãezada, não gosta de politicagem, gosta de fazer as coisas tecnicamente, foca em resultado, não pode ter mistura, tem que ter as pessoas mais qualificadas para cada lugar. Não, é isso que a gente quer fazer. Então, eu fui no primeiro ano lá no Flamengo diretor de marketing e depois eu fui diretor-geral de 2014 até meados de 2018. E no Flamengo foi feito o que foi combinado, um choque de gestão, que eu queria testar se era mesmo possível, numa entidade como um clube de futebol, que tem todos esses impactos aí da paixão e da politicagem, infelizmente, o que aconteceria, né? Até aquele momento nós não sabíamos. Eu sabia o seguinte, o Flamengo era uma marca e uma instituição de um potencial enorme, lá em 2012, completamente desacreditada e degradada. E foi feito um choque de gestão do Flamengo. Se teve uma mudança radical na forma de fazer as coisas. E aconteceram coisas interessantes. O primeiro diretor-geral do Flamengo era torcedor do Fluminense, aí do teu time. O diretor financeiro, ele era torcedor do Botafogo. O Flamengo ia mal nas redes sociais, o Corinthians era muito melhor do que o Flamengo. Nós fomos lá e contratamos um corintiano para vir tocar as redes sociais do Flamengo. O Flamengo hoje é um dos maiores do mundo em clubes de futebol nas redes sociais. Há uns 10, 12 dias atrás, passou o Liverpool e se tornou o número 3 do mundo no YouTube, atrás apenas do Barcelona e do Real Madrid. Impressionante. Equilibramos as contas, coisa que ninguém gosta de fazer, nem em clube de futebol e muito menos em governos. Mas nós sabemos que quem gasta mais do que recebe, até em casa, dá errado. Tem como? Que vai se endividar
os juros vão subir e não vai conseguir fazer o que tem que fazer dentro de casa. Tem que fazer aquele mínimo essencial com o dinheiro que tem. Vai melhorando na medida que tiver mais dinheiro. E aí, daí para frente, o Flamengo começou a gerar os recursos para formar times vencedores e campeões. Então, como você me pergunta, é isso que me anima? Essa experiência do Flamengo é que me fez olhar para o Rio de Janeiro. Que até ali, eu falei assim, caramba, no Rio de Janeiro está acontecendo uma coisa muito parecida com o que acontecia no Flamengo. Não tem cidade com mais potencial do que o Rio de Janeiro, no entanto, degradada. Por quê? Porque esses mesmos políticos de sempre, eles mentem pra caramba e aceitam a corrupção. E eles criaram uma bagunça na cidade porque eles se beneficiam dela. E pode olhar, Capela, de 2 em 2 anos são os mesmos, eles vêm pedir voto. Eles são profissionais da eleição, eles não são profissionais da gestão. E o resultado é que a cidade do Rio de Janeiro piora, 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 piora. E nós sempre ficamos na escolha entre o péssimo e o ruim. Então, se o cara agora é péssimo, não significa que o anterior foi bom. Não, ele foi ruim. Teve todo o dinheiro do mundo para fazer um monte de coisa e o Rio de Janeiro continua piorando. Simples assim. Então, quando eu me dei conta disso e vendo aquela experiência lá do Flamengo, que foi possível adotar as práticas de empresas que se saíram bem, que também saíram de dificuldade e progrediram. No caso do Flamengo, saiu de uma situação desesperadora e se tornou sólida. É isso que eu vejo como oportunidade. E encontrei esse caminho no Partido Novo. Porque se não existisse o Partido Novo, depois a gente pode falar um pouco dele, um cara como eu jamais seria candidato. Eu não seria, por nenhum outro partido. Por quê? Porque a liderança dos demais partidos está na mão desses mesmos políticos de sempre, que mentem, aceitam a corrupção, têm projeto de poder e não é projeto de gestão e de melhoria de coisa nenhuma. Tanto que nem o Rio de Janeiro melhora, nem o Estado do Rio de Janeiro melhora e nem o Brasil melhora, porque são os mesmos. Esse é até um assunto importante que eu até aproveito para esclarecer aqui o meu público. Eu me considero um liberal, tenho muita simpatia pelo Partido Novo, poxa, admiro muito o que vem sendo feito. E assim, e parte da mesma forma que você só entrou nessa empreitada por existir o Partido Novo, uma das coisas que me motiva muito, você tá protegido por uma instituição sólida, uma instituição que tem valores, princípios, transparência. E aí a gente vê, né, que parece que é um caso único assim, né, na política. E aí eu ia te perguntar, como é que você vê as instituições aqui na cidade do Rio de Janeiro, tanto públicas, privadas, em relação a valores, em relação à transparência? O que o Novo tem de diferente? O que tem de ruim que você vê nas outras instituições? Então, como é que eu vejo as instituições? Eu vejo, infelizmente, Câmara de Vereadores, Prefeitura, péssimas. Ocupadas por esses políticos de sempre que mentem, aceitam a corrupção, que criam a bagunça. E pode olhar, fazem tudo em cima da perna, sem estudo de profundidade, sem qualificação, sem nada disso. Não acredito que com essa turma, com esses mesmos de sempre, que nós vamos conseguir qualquer tipo de melhoria para o Rio de Janeiro. Então, as instituições políticas estão tomadas pela podridão, pelos bandidos, pelas máfias, pelo aparelhamento, pelos projetos de saque do que é nosso, dos cariocas. As empresas privadas, elas estão, eu diria assim, submetidas ao domínio do mal. O cara é quase que obrigado a, no final da história, fazer alguma coisa errada, porque senão ele não consegue tocar o negócio dele. Então, quem fica numa situação embaraçosa pra caramba, quando não quer lidar diretamente, ele contrata despachantes, e a maioria pula fora do Rio de Janeiro, vai para lugares que são mais favoráveis aos negócios, que têm mais seriedade. É por isso que o Rio de Janeiro não atrai empresa, é por isso que o Rio de Janeiro não atrai negócios, porque o que estão fazendo com os empreendedores, com os investidores, é criminoso. E o Rio de Janeiro perde as empresas, perde os talentos, perde emprego, perde trabalho e perde futuro.
Agora, é perfeitamente possível mudar. Esse projeto do Novo, nós já tivemos uma vitória em Minas Gerais, onde foi eleito um governador que está fazendo tudo direitinho, que na hora de colocar os secretários, ele foi e abriu um processo seletivo para escolher os melhores no Brasil, sem indicação política, inclusive do Novo. Os secretários que fazem parte do governo Zema são de diversos partidos, originalmente, muitos não têm nem partido, são profissionais. Mesma coisa que a gente fez lá no Flamengo, que eu até citei, que o primeiro diretor-geral era tricolor, o diretor financeiro era botafoguense, o cara das redes sociais era do Corinthians. É isso. Depois da eleição, o foco é governo, é gestão. Só que em todos os outros partidos, em todas as outras instituições, o foco é a eleição. Pode reparar, o cara acaba de ganhar a eleição, a primeira coisa que ele já está pensando é em botar os cabos eleitorais, os futuros candidatos nas secretarias, em toda a máquina, eles fazem um aparelhamento, cabide de emprego geral. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, isso está apodrecendo a cidade do Rio de Janeiro. É política, política, nós estamos entrando na política. Nós estamos entrando na política para quê? Para mudar a política, para acabar com a politicagem. Não é ser contra a política, é ser contra a politicagem. O processo tem que ser o democrático, sim, mas precisa esclarecer, conversar, discutir, trazer outro tipo de gente, senão não vai mudar, não. A política é o único caminho, né? Não tem jeito. Né? É muito importante ter essa divisão, essa separação clara do significado das palavras, né? E assim, a quantidade de absurdos que a gente tem aqui no Rio de Janeiro não precisa ser, não precisa estar envolvido, assim. Parece que é uma coisa quase do dia a dia, né? Você fala um pouquinho de Rio de Janeiro e São Paulo. Eu tenho um amigo que ele foi questionado por um amigo dele de São Paulo que estava pensando em abrir filial aqui. Então eles começaram a conversar, né? Foi tanta coisa errada, assim, por exemplo, algumas regras, leis que dificultam absurdamente e geram multas graves. Por exemplo, rolou um absurdo, um amigo contou, eu quase que não acreditei, é só porque era ele mesmo que dizia, que você tem uma legislação para restaurante, você bota o lixo do lado de fora em tal horário, o caminhão passa, e se tiver ali, não tiver jogado, tiver na rua, você é multado, né? Porque não pode deixar sujeira na rua. E aí falou que às vezes os caminhões de lixo não passavam por ali, porque eles queriam ter ter um pagamento por fora pelo serviço, né? Ter um extra. Então, acabou que o amigo dele desistiu. Ele falou, cara, em São Paulo não tem isso. Ele contou outros fatos também, né? Dá para ficar horas falando. Aí o amigo desistiu de abrir a filial aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu, na semana passada, eu fiz uma live com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que os contadores que normalmente cuidam da legalização das empresas na hora que elas são formadas e depois fazem o acompanhamento. O Rio de Janeiro tinha 200 atividades onde precisava de licença sanitária. Aumentaram para mais de 1.400. Então, hoje, se você vai abrir um escritório de advocacia, tem que ter licença sanitária. Aí aparece lá um fiscal que diz que você tem que trocar pia de lugar. Ou então você não consegue abrir. Para que ele faz isso? Para ganhar uma moleza. Os eventos no Rio de Janeiro, as empresas estão deixando de fazer evento no Rio de Janeiro. Preferem ir para Curitiba, para São Paulo, porque se exige um monte de licenças absurdas. Na véspera do evento, a maior parte dessas licenças não está concedida, e aí você já contratou, já se exige pagamento adiantado de todos esses licenciamentos, você já gastou um dinheirão, você está com a corda no pescoço, vendeu ingresso, né, vai ter que fazer, e aí você cai na mão dos corruptos. Tudo bem, o cara faz, se submete a isso, mas não volta nunca mais, né? Não. É muito mais caro. Agora, Eduardo, foi o que eu fiz na minha vida toda. Como é que resolve? Sabe como é que resolve? Chama quem lida com o problema. Esse cara do Conselho Regional de Contabilidade vai estar me mandando uma lista de coisas para mudar. Chega para os caras que organizam eventos no Rio de Janeiro e fala assim, meu caro, por que você está indo para Curitiba? Por que você está indo para São Paulo? Me conta aqui, um por um. Pô, é tão complicado fazer isso, Eduardo? Vontade, né? O mínimo de vontade, né? E por que não faz? Porque está no bolo.
São os mesmos de sempre, que mentem pra caramba, que aceitam a corrupção, que estão destruindo a nossa cidade. O Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil. Os políticos estão estragando a nossa cidade. É ridículo, é um absurdo. Na última década, mais de 300 bilhões de reais perdidos para a corrupção. Mas aí eu volto lá ao Flamengo de 2012, que não tinha esse nível de corrupção desse tamanho, mas era muito mal administrado. Olha o que aconteceu com o Flamengo. O Rio de Janeiro tem muito mais potencial do que o Flamengo, muito mais. Tem excelentes universidades, tem infraestrutura colocada, tem mais de 20% da produção científica, tem gente qualificada, tem uma natureza exuberante que dá para aproveitar o turismo para caramba, tem um lado cultural fortíssimo, uma cidade rica, de gente boa, capaz, trabalhadora. Ora, estamos na mão de bandidos. Temos Estado na mão de bandidos. Agora, Zé, mas não tem nada provado contra... E daí? Precisa? Nem todo mundo você consegue provar tudo. Mas precisa? É essa a pergunta. Precisa ir lá até o último da vírgula? Olha os casos, olha a quantidade de secretários presos, olha a quantidade de parceiros presos. Pô, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Pô, exatamente. É fogo, né? Algumas coisas parecem que são tão óbvias assim, e acho que, infelizmente, até a justiça... Mas nós, cariocas, temos que nos dar conta disso. Senão não vai ter... A mudança está na nossa mão, mas nós temos que querer também. É essencial, tem que ser menos... É uma coisa que eu notei que o Novo sempre prega, assim, né? Estimular o indivíduo a partir para ação, né? A gente não pode ser... Um dos maiores problemas do Brasil, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, é a passividade, né? A gente querendo se acostumar a um Estado fornecer tudo, ficar esperando solução. Eu nunca vivi da política, nunca trabalhei na política, né? É recente, até 2017, segundo semestre, nada. No segundo semestre de 2017, eu fui tentar descobrir como é que eu poderia ajudar, olhando a minha vida toda, a oportunidade de ter aplicado no Flamengo, junto com um monte de gente, não fiz nada sozinho, não sou mito, não sou salvador da pátria, nada disso. Acredito em trabalho em equipe, em colaboração, mas com gente séria e capaz do lado, gente competente e séria. Aquilo ali me mostrou o seguinte: eu que sempre achava que dava para torcer, ficava reclamando, caiu a ficha. O Flamengo só mudou porque mudaram as pessoas que passaram a administrar e a gerir o Flamengo. O Rio de Janeiro não vai mudar se não mudar essas pessoas. Mas, mesmo assim, eu não gosto de estar envolvido em coisas assim que não tenha nenhuma chance de dar certo. Sabe como é que é? Falei assim, cara, tem que ter pelo menos uma chance. Aí eu fui procurar ver como é que era, se dava, procurar gente que já vinha buscando ajudar, que eu sabia que era séria, o que eles tinham feito. Eles me apresentaram outras pessoas, eu fui estudando. E nesse processo é que eu conheci o Partido Novo. E no Partido Novo eu encontrei muita gente parecida comigo. Se você pegar a história, por exemplo, do Romeu Zema, ele não passou por nenhum clube de futebol, mas ele o tempo todo ele trabalhou também numa empresa que basicamente funciona com lojas, né? Que na gestão dele saiu de 4 lojas para 400 e poucos, que é uma história muito parecida com a minha. Eu fui Lojas Americanas, mais de 15 anos, fui lá Richard e Salinas, mais de 13 anos. Então, mais de 28 anos da minha vida foi administrando loja. Essa experiência eu tive a oportunidade de testar no Flamengo e deu certo. Isso me encoraja a ver a possibilidade, mas também não adianta você querer fazer isso num partido que é dominado por gente errada. Porque se você vai estar lá num ambiente dominado, você não vai conseguir fazer. E é isso que perguntam muitas vezes, mas, pô, Fred, a gente vê que o cara lá na hora H, ele acaba tendo que ceder. Ele cede porque ele já tem rabo preso. Porque para chegar lá, ele já fez pacto com quem não devia. Não. E aí realmente fica difícil. Tem que mudar para valer mesmo. Tem que ter uma cisão forte, assim, tem que romper esse modelo, né? Eu até na última entrevista que eu fiz aqui no canal, eu entrevistei o professor Marco Túlio Zanini. Ele é marido da Carmen Migueles, né? Um professor sensacional. Eles fazem várias pesquisas. Adoro a Carmen, adoro a Carmen.
Tem entrevista com a Carmen também, se você não viu, recomendo. Vou ver. Ela é maravilhosa. Assim, e um desses estudos que eles fizeram, falando sobre a gestão, eles estudaram gestão e chegaram à conclusão de que assim, um problema mais grave do que a baixa, em relação à baixa produtividade, da baixa qualificação da mão de obra e tal, são os modelos de gestão adotados. Não tenha dúvida. Esse é o problema principal, né? Então, assim, fazer duas perguntas para você. Primeiro, quais são os impedimentos assim principais, né, para se fazer uma boa gestão na prefeitura, pelo que você vem estudando, observando? E assim, que exemplos específicos, assim, que ações específicas? Você citou uma do diálogo, né? Mas que outras ações você pode fazer, um gestor, um prefeito poderia fazer para fazer a coisa funcionar, né? Eduardo, o número 1, e eu acho que não tem tanto impedimento assim, é saber o que você quer, quais são os objetivos, de uma forma muito específica, e aí sim, para atingir esses objetivos, onde é que estão os obstáculos, né? Por que você não atinge? Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Saúde. Na saúde, que é o maior problema do Rio de Janeiro, avaliado pelas pessoas, a corrupção é a maior doença do problema. Nós queremos acabar com a bagunça com choque de gestão e tolerância zero com a corrupção. Na saúde, resolve com gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção. Nós estamos vendo aí, em plena pandemia, né, é cruel o que essa turma faz, é macabro, todo mundo devia ter cadeia direto para essa turma, porque esses caras matam muito mais do que qualquer vírus. Muito mais. Exatamente. Mas com tecnologia e gestão dá para resolver muita coisa. Vou te dar uns exemplos. Prontuário eletrônico integrado. Fila do sistema de atendimento, SISREG. Tudo isso é caixa preta e não tem integração. O que significa isso? O SISREG, por exemplo. Você vai numa clínica da família, ou vai num posto, você já tem dificuldade de saber para onde você vai. Porque pode chegar no lugar, não ter médico, está cheio. Imagina se você tivesse no teu celular, você entra lá com o teu seu CPF, coloca os sintomas e diz assim, olha, tem lugar disponível em tal lugar, a fila ali é menor, você vai. E você já fica com a tua alocação na fila, que você já vê qual é a tua posição e o dia que está marcado. Dali para frente, com essa transparência e tecnologia, não vai ter mais político nenhum furando a fila para colocar os apadrinhados dele na frente, que é o que eles fazem. Prontuário eletrônico integrado. Você vai numa clínica da família, faz lá um monte de exame, você tira um raio-x do pulmão, porque você está com um problema de tosse, para investigar. Aí, descobre que você tem um problema, que você vai ter que ser tratado por um especialista, que é o segundo estágio. Aí você volta para a fila do SISREG, que hoje é uma caixa preta. Você não sabe, mas um dia você chega lá no especialista. Quando você chega lá, sabe o que o cara vai te pedir? Os mesmos exames que você já fez. Porque ele não tem mais acesso, porque o sistema não está integrado. Isso é o que nós chamamos que é o sistema que impera na saúde, é o DDD. Descaso, desrespeito e desperdício. Olha que vexame. Num leito de um hospital público, um paciente fica... Cortou o áudio aqui, você falou, né? No leito público, pode repetir? No leito do hospital público, um paciente fica em média 12 dias. Num leito do hospital privado, ele fica em média 3 dias. Caramba! Dá para fazer, então, sem nenhuma obra, sem nenhum centavo a mais, multiplicar até por 4 vezes o atendimento nos hospitais públicos. O que precisa? Gestão. Agora, você sabe que tem político que esconde leito, determinados leitos de determinados hospitais são do político, para ele colocar os amiguinhos dele lá. Caramba. São criminosos. É cruel, é bárbaro esse negócio. É ridículo, mas acontece. Então, quando você começa a estabelecer as metas, e quais são as metas? Velocidade, o sistema de atendimento, eu consegui ver como é que é. Tem outros problemas no sistema de atendimento, do algoritmo em si lá por dentro.
transparência, eu consigo ver do meu celular. Se eu consigo ver do meu celular, eu, como prefeito, vou poder estar testando ali, entendeu? Para ver se funciona, para ver se não funciona, e vou poder te chamar muito para participar. Isso não precisa de nada para fazer. Precisa de vontade do prefeito, colocar gente competente e fazer. Não precisa pedir autorização para ninguém. Não precisa de Câmara de Vereador, não precisa de nada disso. Reduzir o número de secretarias da prefeitura, também não precisa de nada. É só reduzir. Diminuir o número de cargos comissionados que servem para cabide de emprego, né? Para os seus cupinchas eleitorais, para os seus amigos, sei lá quem for, que é dinheiro que nós pagamos. Também dá para fazer. Não precisa de nada. As compras na saúde, mas em tudo, elas não têm controle centralizado. Então, se compra o mesmo remédio no mesmo dia, por preços diferentes. Se compram quantidades excessivas de determinados remédios e utensílios na saúde, em quantidades muito grandes, que depois são jogados fora porque vence o prazo de validade. Isso é o berço, é isso que facilita a corrupção. A falta de gestão, a falta de tecnologia impede a transparência e facilita a corrupção. Eduardo, eu estou falando de alguma coisa muito complexa? Não. Sinceramente, não, assim, então... o único impedimento é ou a preguiça ou a má vontade do gestor de... No mínimo, incompetência. Vamos lá que não seja ladrão, é incompetência. Mas a incompetência, infelizmente, facilita muito a vida do ladrão. Então, eu nem falo, são os políticos sempre que mentem pra caramba porque mentem e aceitam a corrupção. É claro que muitos, além de aceitar, praticam a corrupção. Estão aí nos jornais, em tudo. Criaram essa bagunça porque eles se beneficiam dela. É o modelo da eleição, é o ciclo vicioso da política, onde nós, cariocas, perdemos. O tempo todo nós estamos perdendo. Nós temos que interromper esse ciclo vicioso para criar o ciclo virtuoso. Uma boa gestão, um acompanhamento legal, melhora o serviço público. Na educação é outro horror. Na sensação de segurança é outro horror. No ordenamento público é outro horror. E você quer ver um crime que tem que acabar e só depende do prefeito? Colocar vereador como secretário. Que é uma prática comum, não é? Não é comum? O pessoal negocia. Vamos falar lá, governo federal colocar deputado federal como ministro, governo estadual, deputado estadual como secretário. Você sabe quais são as funções de uma pessoa no Poder Legislativo? As mais importantes? Fiscalizar. Representar os seus eleitores, fazer leis, que no nosso caso eu acho até que é mais rasgar a lei do que fazer lei. Tem um monte de lei que não presta. Mas a mais importante de todas é a fiscalização do Poder Executivo, tanto da execução como das contas. Agora eu te pergunto, Eduardo, imagina se você, numa empresa privada, você vai lá e bota o fiscal de diretor da tua empresa. O que acontece? Deixa passar tudo, né? Faz tudo o que quiser. Não, você vai preso. Tá. Isso é corrupção. Entendi. Verdade. Isso é corrupção. Tanto o fiscal como você vão ser presos. Porque como rapidinho é que você vai botar o fiscal né? na tua folha de pagamento? Porque rapidinho eles descobrem, né? Agora eu te pergunto, então como é que vai um vereador ser secretário da prefeitura? Devia estar todo mundo preso, não devia? Devia estar preso. O prefeito, o vereador, porque esses caras fizeram essas leis todas para eles, não foi para nós. Fizeram para eles criar essa bagunça, eles fingem que são inimigos. Aí tem uma ameaça de impeachment. Aí o cara vai lá e bota todo mundo de secretário. Acaba a ameaça de impeachment. São os mesmos políticos de sempre que criam essa bagunça porque eles se beneficiam dela. Deveria ser absolutamente proibido que alguém saísse do Poder Legislativo, fiscal, e ocupar um cargo ou pedir cargo para seus familiares, amigos no Poder Executivo. Devia dar cadeia. E eu já ouvi relatos assim de outras cidades de vereador que vende o cargo. Então, às vezes, ele renuncia
para ser contratado, às vezes, pelo executivo. Às vezes nem assume, foi eleito. Não, eu acho que se ele renunciar, assim, se não for uma coisa, se ele renunciar realmente ao cargo, ele renuncia ao cargo e aí vai arriscar a vida dele como executivo, isso eu até admito, entendeu? O que não pode é ele não renunciar. Ele ocupa o cargo e, quando é necessário, ele volta. Para mim, isso aí não. Você tem que tomar uma decisão. Você quer ser do legislativo ou quer ser do executivo? Quer ser do executivo? Renuncia, nenhum problema. Mas não pode voltar, como eles fazem aí toda hora. Essa história que eu estava contando, que o cara ele foi eleito, ele vende o cargo dele para o vereador que estava na posição abaixo poder entrar como vereador. Então, assim, além disso, né, de ocupar simultaneamente o cargo de o fiscal trabalhar para o chefe, né, para quem deveria fiscalizar, ainda tem esse outro problema de vender mesmo o carro. E você tem vários casos, até de suplente de senador e tudo, comprados. Vários. É vergonhoso. É impressionante. Poxa, legal, você falou realmente algumas coisas que você levaria em termos de gestão. De forma bem resumida, né, o que você citou são ações baseadas na tecnologia, na organização, né, na gestão. E eu vou te falar um pouquinho do que eu chamo do que é o choque de gestão, para esclarecer bem. O choque de gestão ele tem 3 pilares. 3 pilares. Número 1, não ter cabide de emprego, não ter aparelhamento. Você tem que buscar as pessoas mais capazes para os lugares. De uma forma sem pensar em política. Não é o cara mais capaz, não importa de onde ele venha. Isso, até no governo lá do Zema, que é do Novo, lá em Minas Gerais, tem um exemplo muito legal. O secretário do Meio Ambiente de lá, ele trabalhou no governo do PT, anterior. Deu uma brigalhada lá com o pessoal do Novo, mas ele está lá até hoje, porque ele não foi lá para ser do PT, ele foi lá como um técnico de meio ambiente, que ele é muito bom, e tanto que ele está lá. E o governo é o governo do Zema, que prega os princípios e pratica os princípios e valores do Novo. Então, em primeiro lugar, pessoas certas, lugares certos, acabar com o cabide de emprego, com a politicagem nos cargos. E teve processo seletivo também para o segundo e para o terceiro escalão. E aí veio uma coisa muito legal. Sabe quem foram as pessoas que passaram nesse processo seletivo? Mais do que 95%? Funcionários públicos. Não falta funcionário público de qualidade. Eu já vi aqui na prefeitura, é a mesma coisa. Aqui no Rio tem muita gente qualificada. O problema não é do funcionário público. O problema é da chefia, é da liderança, é da politicagem, é da bagunça. Que aí o cara vai ser chefiado porque não presta. É a pior coisa que pode acontecer para qualquer um. O seu chefe ser pior do que você, ou então não está interessado no resultado do trabalho. Bom, segundo pilar é a tecnologia. Para agilizar os processos, para ter informação, para ser muito mais barato, para ser automatizada, né? Para você liberar muito o cidadão, né? As pessoas, os empresários, a poderem fazer as coisas sozinhos, sem ter que ir a lugar nenhum, o que permite muito a transparência, a autoexecução, a autodeclaração. E o terceiro é ter metas claras e cobrança. Agora, na construção dessas metas, tem uma coisa que muito pouca gente faz, que é o exercício da humildade, que é copiar de quem já faz melhor do que você. E aí tem vários exemplos. A questão da segurança municipal em São Paulo é muito melhor que a do Rio de Janeiro. Fizeram várias coisas legais lá. A primeira é uma integração muito grande, inclusive da inteligência, com a polícia militar e com a polícia civil, estabelecendo o papel de cada um, as metas de cada um, e aí definindo os objetivos da Guarda Municipal. Aqui é uma bateção de cabeça danada. Tem um centro de inteligência no lugar da prefeitura, a menos de 1 quilômetro de distância, tem a do Estado, e não se falam. Caramba, mas é o nosso dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos, que está sendo desperdiçado. Entendeu? Entendi. Então dá para fazer coisa para caramba. Metas, pessoas certas, lugares certos, tecnologia, metas e cobrança, copiando as melhores práticas de quem já faz muito melhor do que a gente. Se você for para a educação, tem 500 exemplos, principalmente do Nordeste, por incrível que pareça.
que gastam muito menos do que nós e têm um resultado muito melhor. Não é difícil, não, é querer fazer. Não tem jeito, né? Quando a gente lida com o macro, né, uma quantidade grande de elementos, quanto maior, né, a quantidade de elementos para coordenar, mais importante é a gestão, né? Uma cidade E a nossa... gestão, ela não passa pela questão ideológica. Não estamos discutindo ideologia, nada disso. Estamos discutindo fazer acontecer. Eu costumo dizer o seguinte: para varrer a rua, precisa de vassoura e de braço. É isso. É uma coisa que acho que muito carioca, muito brasileiro ainda confunde, né? A gente tem que ter uma separação clara de governo para Estado. Isso que você está Exatamente. citando aí é a administração do Estado. E Estado é nacional, não é regional, não é municipal. Municipal é execução, é governo, 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 governo. Eu digo, o prefeito é um síndico, ele representa quem vive aqui. Em relação a tudo. Porque você fica muitas vezes, não, mas a polícia militar, a polícia civil não é comigo, então eu não sou responsável pela segurança. O saneamento quem faz é a SEDAI, então eu não sou responsável pelo saneamento. É sim, porque na verdade todo mundo está pago. Nós pagamos os nossos impostos. 77% da receita da SEDAI é paga por quem mora no Rio de Janeiro, por nós. O prefeito tem que cobrar da SEDAI a execução do serviço, ele não tem que ser amiguinho de ninguém, não tem que ser amiguinho do governador. E se a polícia militar não está fazendo o trabalho que deve, ou a polícia civil, tem que cobrar, porque uma parte dos nossos impostos foi para o Estado. Não é a favor. Agora, por que os caras não cobram? Você não vê prefeito cobrando, né? Você não vê. Por que ele não cobra? Porque ele tem rabo preso. E aí ele fica com medo da cobrança de volta nele. Então é uma ação entre amigos. Porque esses caras, eles não são contra uns dos outros. Eles fazem parte da mesma panela e ficam aí nos enganando, criando antagonismos entre eles, exatamente para não entrar o novo. Temos que sair desse ciclo vicioso da política. Senão nós não vamos rodar o ciclo virtuoso para a cidade do Rio de Janeiro. Tá na hora mesmo, né? Poxa, outro exemplo, assim, aconteceu bem recentemente de acho que diria uma mentalidade atrasada, foi os comentários aí que o Marcelo Freixo fez em relação ao Novo, né? Falou que o Novo é um rebanho de mimadinhos. Aí eu fui ler a respeito, fui ver a resposta do pessoal do Novo. Poxa, o Bruno Mega citou que os pais deles são professores municipais sem ensino superior. O Pedro Duarte falou que o pai dele é dono de uma loja de flores na CADEG e ele era o primeiro da família a ter ensino superior, se tornou advogado. Aí o Bruno Carlos, o pai dele tinha 2 empregos a maior parte da vida, ele entregou quentinhas, estudou na UF. O Jefferson Arocha é operador de segurança, nasceu no Morro da Previdência, chegou a morar na rua um tempo, está aí na luta. Tem o Fabinho lá da Pedra da Guaratiba, que está constantemente denunciando situações. Ele tem o Davi Bravo, que mora na Rocinha. Então, assim, cara, essa narrativa de mimadinho, o partido de elite, né, que muitos tentam atribuir, se sustenta? Olha só, já quem é elite? Também. Não, vamos lá. Quem é elite é quem fica defendendo essas corporações que tomaram o poder público. Na cidade do Rio de Janeiro, menos de 180 mil pessoas recebem 75% de toda a receita da prefeitura. Toda. Antes da pandemia. São os funcionários municipais, mais os inativos e mais os pensionistas. O Freixo é contra a reforma da Previdência. Por exemplo, o que significa isso? Que ele é concentrador de renda, que cada vez ele vai mais concentrar quando ele entra nesse papo. Agora ele frequenta Copacabana Palace, resort luxuoso, vai ver lá onde ele mora. Que papo é esse de mimadinho? Eu tenho uma vida pessoal muito bem resolvida financeiramente. Nunca fui político, não ganhei nenhum tostão da política até hoje na minha vida. Estou vindo aqui dar uma contribuição. Agora, o que tem de mimadinho na pessoa que nasce em Todos os Santos? Estudei em escola pública a minha vida toda, fui bolsista na universidade, meus pais foram funcionários públicos que prosperaram como funcionários públicos, diga-se a verdade, e a minha vida foi muito boa, mas não tem nada de mimadinho. Mimadinho é quem nunca trabalhou
e fica de papo, frequentando aí as altas rodas, né? Fazendo coisa errada e dando palpite, fazendo discurso vazio, mentiroso, que concentrou renda pra caramba no Brasil. Imagina só, o Rio de Janeiro tem 6 milhões e 700 mil pessoas. 180 mil recebem 75% de toda a receita da cidade. Isso antes do coronavírus. Enquanto, durante a crise do coronavírus, quem está fora do poder público teve seus salários reduzidos, perdeu o emprego, né? Teve carga horária reduzida, tem que viver o mundo real. Onde é que estão esses caras? Quanto esse cara que falou que o pessoal do Novo é mimadinho, quanto ele gasta lá no gabinete dele? É muito mais do que gasta um deputado federal do Novo. É muito mais. Cadê o mimadinho? Cadê? Que história é essa? Esses caras estão consumindo o dinheiro do pessoal pobre que paga imposto, muito mais do que deveria, para manter essas mordomias desses desocupados. A verdade é essa. E acho que ainda tem outra interpretação grave que eu faço, é que como é que chama de mimadinho uma pessoa que trabalha, né? Porque mimado, sei lá, se pegar a definição, é o cara que tem tudo na mão fácil, de mão beijada. Ou seja, se o cara for... Mas é a lógica da mentira. São os mesmos políticos de sempre que mentem pra caramba e aceitam a corrupção. Essa turma... Há quanto tempo essa turma está aí? Me diz aí. Vamos lá. Anos. De 2 em 2 anos pedindo voto. De 2 em 2 anos pedindo voto. Ganhando só pensa em eleição, eleitoral. Só pensa em papo. Vai ver o que fez. Mimadinho é quem não fez e está de papo. Quem fez, pode falar. E eu desafio essa turma a mostrar o que fez na vida, que não fez nada. E assim, e às vezes eu fico com a sensação que a pessoa que ascende na vida, né, que muda de classe social, automaticamente é taxada como inimiga, é taxada como, sei lá, o riquinho que não faz nada e que suga a vida dos outros. Ou seja, o objetivo... Temos vários exemplos. Tem a Venezuela, né, como exemplo, tem Cuba como exemplo. Olha como prosperaram, né? Olha só que resultado maravilhoso para a população que passa fome e foge de lá. Esse é o projeto desses caras. Esse é o projeto desses mimadinhos, que não sabem o que é trabalhar, não sabem a dureza que é gerar emprego, não sabem a dureza até de, na hora da necessidade, ter que mandar gente que você gosta, que convive com você, mandar embora porque não tem condição de pagar o salário. Essa é a dureza. Nós precisamos, é por isso que eu estou nesse processo, é para mudar essa lógica do ciclo vicioso da política, de ficar vendendo ilusão, que dinheiro cai do céu, que governo tem dinheiro. O governo não tem dinheiro nenhum. O dinheiro do governo é o que vem dos impostos que nós pagamos. Quanto mais esses caras destroem o mundo empresarial, destroem empregos, destroem negócios, eles estão diminuindo a receita do governo. Aí o que eles querem fazer? Aumentar imposto. E aumentando imposto, cada vez tem menos dinheiro para gerar emprego, as empresas do Brasil ficam pouco competitivas, nós perdemos internacionalmente em tudo, se gera menos emprego, se forma mais pobreza. É o ciclo vicioso da política. É isso que esses caras estão querendo construir. E nós temos que mostrar mesmo. Na hora que falar, temos que deixar muito claro que eles são criminosos. Que isso é o que eles são. Irresponsáveis e criminosos. É isso aí, tem que ter uma mudança mesmo de mentalidade, né? E Fred, uma coisa muito importante, assim, para a gente fazer essa mudança, todos esses exemplos aqui que eu citei do pessoal do Novo, eu tenho um exemplo da minha família também. Poxa, minha mãe é filha de portugueses, veio para cá com 7 anos de idade, ela é portuguesa, veio com 7 anos. Meu avô é analfabeto, a minha avó escrevia, mas mal, trabalhou de empregada doméstica. Meu pai, filho de professora municipal, perdeu o pai quando ele tinha 11 anos de idade só. Você vê todos esses exemplos, é educação, né? Ninguém teve favor de nada. Educação. É esse o ponto.
que você acha que a gente pode fazer na educação aqui do Rio? O que você estudou, diagnosticou aí de problemas? É muito parecido com a saúde. Não precisa de mais dinheiro. É gestão. E aí é gestão, 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 gestão. E copiar as melhores práticas. Existem cidades no Ceará, em Pernambuco, no Piauí, que têm o desempenho do ensino fundamental anos-luz à frente da cidade do Rio de Janeiro. O ensino fundamental da cidade do Rio de Janeiro está entre os piores entre as capitais, apesar do gasto médio por aluno aqui ser quase 50% superior ao gasto da média nacional. Uma criança aqui no Rio de Janeiro, quando é avaliada ao final do terceiro ano, com 8, 9 anos de idade, 15% é reprovada, mas 50% do total é considerada analfabeta funcional. Significa o seguinte: se sabe ler um pouco, não consegue compreender. Essas crianças começam a ter o seu futuro comprometido. O que nós pregamos? Em 4 anos, levar o ensino fundamental do Rio de Janeiro para ser um dos melhores do Brasil. Como é que começa? Começa garantindo o primeiro ano. Tecnicamente, eu tenho conversado com muita gente técnica da área de educação, e foi o que fizeram as cidades do Nordeste também. Você consegue garantir que uma criança aprenda a ler e escrever ao final do primeiro ano. Então, tem que ter método para ser acompanhado uniformemente em todas as escolas. Número 1. Número 2, tem que ter avaliação de 2 em 2 meses do aprendizado desses alunos. De 2 em 2 meses. Não é lá no final do terceiro ano. De 2 em 2 meses. Para que você afira a defasagem, quem não está aprendendo, e dá o reforço escolar ali na hora. Para não esperar chegar no final do ano e descobrir que ele não aprendeu. Então, tem que ter um foco muito grande em se conseguir fazer isso no primeiro ano. Só que essa metodologia que vai valer no primeiro ano, vai valer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, pelo menos. Por quê? Porque toda escola que tem o primeiro ano, ela tem o ensino fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto. E muitas têm até o ensino fundamental 2, que vai do sexto ao nono. Para cada ano tem que ter a metodologia e o acompanhamento de 2 em 2 meses. Com isso, você, além de avaliar o aprendizado das crianças, você avalia também a qualidade dos professores e da escola, ou seja, do diretor da escola. Para quê? É para punir esses caras? Não. É para apoiar. É para capacitar. Quem está tendo dificuldade, vamos ver quem consegue, vamos ver quem não consegue. Quem não está conseguindo vai aprender com quem está conseguindo. Vamos ver onde é que está o problema. Tem também uma outra forma de acompanhar a evasão, uma ligação muito mais próxima da escola, do professor, com os pais ou responsáveis dos alunos. E aí começa a haver um trabalho de cooperação para garantir que as crianças não faltem. Tem várias formas de fazer isso, eficazes, e algumas escolas já na cidade do Rio de Janeiro praticam isso e têm muito bom resultado. Mas são exceções. O que se tem que conseguir é que se faça isso de uma forma estruturada, sistemática, com a tecnologia, para estar garantindo que esses resultados eles estão sendo aferidos para valer, com supervisão, com acompanhamento das escolas, e publicar quem está indo bem e quem está indo mal. Que eu te garanto que quem estiver indo mal vai se mexer para começar a ir bem e vai estar ali dentro dele aquela vontade de aprender, entendeu? Que eu não acredito em dar treinamento para quem não quer ser treinado. O cara não vai aprender nada. Eu acredito nisso. A forma de ensinar, como eu acredito que as pessoas se desenvolvam nas empresas. Vai muito pela meta desafiadora, por não estar conseguindo, por aquele drama de não estar conseguindo e daquela vontade genuína que todos nós temos de dar certo, de fazer certo. É verdade. É por aí. E a questão dos salários assim, dos professores é realmente baixo no município? Como é que você vê essa questão? Assim? Tem desníveis, tem defasagens.
tem que ser estudado, sim, uma forma sempre justa de organizar, mas no primeiro momento nós temos aquele problema lá, de 180 mil pessoas, menos de 180 mil, estarem consumindo 75% de toda a receita. Nós vamos dar uma enxugada violenta, diminuindo o número de secretarias, acabando com muitos cargos comissionados, que só servem para financiar quem não devia estar ali, que são os cabides de empregos apadrinhados, e aí estudando planos de carreira e de valorizar quem faz mais bem feito, né, para estimular quem faz bem feito, e quem não faz tão bem feito, vamos ver como é que a gente corrige a atuação deles para eles poderem ganhar mais. Ou seja, era até interessante, né, algumas categorias, assim, por exemplo, os professores e tal, eles até podiam se mobilizar de alguma forma a cobrar uma transparência da prefeitura e tal em relação a esses gastos, né? Mas primeiro, exatamente, mas quando você der a transparência, eles vão ver. Então, por exemplo, tem professor ganhando muito mal, tem médico ganhando muito mal, mas tem gente que não faz nada ganhando muito. E, infelizmente, o número global fala, porque se você só resolver de quem está ganhando muito mal, sem resolver o outro lado, a conta não fecha. Esse número que eu estou te falando de 75%, ele vai aumentar. Por quê? Porque com a pandemia a receita caiu e os custos não caíram, porque funcionário é estável, porque a Previdência é estável. Então vai ter que ter reforma da Previdência, vai ter que ter uma revisão. Isso não dá para prometer que do dia para a noite você vai resolver essa questão, porque é mentira. Ou é irresponsável. Não. Aquele negócio, né? Que o Vampeta falava lá do Flamengo. Eles fingem que me pagam, eu finjo que eu jogo. Né? Verdade. Bom, e aí, Fred, para fechar então, falar um pouquinho de futebol. Hoje é seu aniversário, parabéns. Obrigado. Agradeço novamente aí pela presença. Se tivesse nascido um dia antes, quem sabe aí não era Fluminense, né? Mas tudo bem. E aí, eu agora estou trabalhando lá, né? Eu estou atuando como conselheiro no Fluminense e estou tentando aprender um pouco mais, assim, sobre como que funcionam as coisas, como que eu posso dar uma contribuição lá para o clube, né? E como que, na sua experiência com o Flamengo, lá, por exemplo, como que os conselheiros atuaram assim, com a administração? Que tipo de feedback você teve, você conseguia ter dos conselheiros? Como que funciona essa dinâmica? Eu não tinha uma relação direta com os conselheiros. E aí tem que ver o que é conselho e o que é conselho. Né? O Conselho Deliberativo do Flamengo, a rigor, qualquer sócio proprietário há mais de 3 anos tem direito de ser do Conselho Deliberativo do Flamengo. Ele só precisa mandar uma carta dizendo o que quer ser. No meu tempo, tinham 2.600 conselheiros do Flamengo. Uau. Então, a minha relação era maior com o presidente do conselho e com os presidentes e com as comissões do conselho. Então, tinha comissão jurídica, comissão de marketing, né? Comissão financeira. Então, eu interagia com eles na hora de discutir contratos, de prestar contas e tudo mais. Conselho de administração, que é um outro conselho, onde se aprova as contas, qualquer necessidade de empréstimo, eu interagia assim com eles. Mas eu acredito que mais importante do que isso é entender qual é o método de gestão do executivo do clube, entendeu? Uhum. Quais são os desafios? Quer dizer, chega lá, olhar para o Fluminense e falar assim, onde é que está o nosso problema? Quanto é que eu tenho de receita? Qual é o potencial de geração de receita do clube? Para mim, começa por aí. Uhum. Porque eu estimo que a receita do Fluminense deve estar na ordem de 200 milhões de reais, entre 200 e 300. Eu não decorei esse valor ainda não. Tem que... Pois é, esse número é um número que tem que estar na cabeça. Né? O Flamengo, nosso primeiro ano, o ano anterior tinha sido 212 milhões de reais. Nós já aumentamos a receita no primeiro ano para 260. Mas, nesse primeiro ano, o que eu fiz? Até era da minha área mesmo, que eu era diretor de marketing nesse momento. E a meta era aumentar a receita. Eu peguei o balanço dos 20 clubes da Série A, isso está disponível. Se você quiser olhar os números do Flamengo, até pouco tempo atrás eu fiz uma análise. Eu entro no site do Flamengo, eu pego tudo. O Flamengo já em 2014 começou a ganhar todos os prêmios de transparência. Então, os números são os verdadeiros lá.
Legal. Mas nós tivemos contato com uma empresa de consultoria, que foi até o Falcone, que levantou os 20 clubes da Série A. E aí, vamos lá. Quais são as principais receitas? Patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, venda de jogador, bababá, bababá. E quais são as despesas? Então, ao você olhar aquilo ali, você começa a ver onde é que estão as oportunidades para você. Você se compara. Por que o Internacional consegue tanto e eu não consigo? O número global, olha só. O Flamengo tinha uma receita média de R$ 5 por torcedor. Por que nós pegamos esse número? Porque era o número mais desfavorável para o Flamengo. Que é para mostrar a oportunidade. Que não adianta você querer, que muita gente quer comparar, mas quer mostrar que é melhor. Não. Nós temos que descobrir onde a gente é pior, porque ali é que está a oportunidade, né, de um crescimento rápido. O Internacional de Porto Alegre, que era o melhor, era R$ 48 por torcedor. Uau. Então, assim, puxa, nós temos uma oportunidade de multiplicar por 10 o faturamento do clube. Se nós tivermos o desempenho comparável ao Internacional de Porto Alegre. O Flamengo arrecadava 200 e poucos milhões, vezes 10, 2 bilhões. Tudo isso é fácil de falar, mas você já fica com um número em que é difícil pra caramba, é quase inatingível. 7 anos depois, que foi no ano passado, o Flamengo chegou a 950 milhões. Entendeu? E já é, hoje, exuberante o resultado esportivo do Flamengo. É verdade. E para cada linhazinha daquela, a gente ia ver qual era o clube que desempenhava bem daquilo e ia lá tentar entender o que ele estava fazendo. É claro que de alguns a gente não conseguiu. Se eu não consigo do primeiro, eu vou tentar ver o segundo. Uhum. Ou então vou procurar um cara que trabalhou lá e que não está mais lá e conversar com esse cara. Sabe? Tem várias formas de fazer. Tudo e agora eu vou te dar um iniciativa. conselho sério. Você sabe qual foi o clube com quem nós mais aprendemos no Brasil? Não faço ideia. Atlético Paranaense? Atlético Paranaense. Foi? Que legal, né? Entendeu? Aprendemos pra caramba com eles. Muito. E é um clube que eu fiquei falando, mas o Flamengo é diferente. Né? Caramba, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco tem mais torcida do que o Atlético Paranaense. Só que ninguém, entendeu? Esse negócio que eu falo da humildade lá, do choque de gestão, para definir a meta, vai olhar quem faz melhor do que você, seja humilde, pô. É muito mais rápido, não tem que inventar a roda, fica o cara sentado numa cadeira, dando um monte de palpite sobre coisa que ele não conhece direito. Vai para o real, vai para o fácil, mas para o fácil estudado, organizado, arrumado. Que aí é rápido o crescimento. Você só precisa se preocupar em inventar a roda quando você for o melhor. Pô, se você está lá em último lugar, não adianta você querer ser o melhor só porque quer ser o melhor e dando palpite. Vai aprender com quem já faz melhor do que você, caramba. Verdade. Falta isso, entendeu? Falta isso. Então, o conselho que eu te dou é: pega alguém que saiba fazer conta, que saiba analisar balanço, para pegar os clubes e fazer as comparações. E aí você vai descobrir, quando você começar a pesquisar, como tudo na vida, que existe um monte de gente que já faz isso. E que, se você tiver interesse, ele vai te ajudar. Pô, legal, gostei. Sempre fuja de inventar a roda. Sempre fuja de... Vai pegar quem já fez bem feito. E é isso que a gente fez no Flamengo, que eu fiz nas lojas americanas, que eu fiz na Richard, a minha vida toda. Eu uma vez visitei loja, só para você te dar um exemplo, um cara que foi o cara mais rico do mundo, que foi o fundador do Walmart. Eu tive essa oportunidade na minha vida. E ele estava visitando uma loja do concorrente com um grupo pequeno que eu estava ali fazendo parte. E aí chegou alguém para ele e falou assim, sobre a loja do concorrente dele que ele estava visitando. Ele falou, pô, mas o cara aqui, olha, ele está fazendo isso aqui tudo errado. Sabe o que ele respondeu? Eu não vim aqui para ver o que ele está fazendo errado. Eu vim aqui para ver o que ele está fazendo melhor do que eu. É sensacional. Sensacional. Esse é o espírito, né? É isso que a gente precisa, em qualquer lugar, inclusive no poder público. E não ficar essa politicagem
da mentira, de não querer enxergar o fato, porque esses caras não vão resolver nada. Se você não olhar aquilo onde você está pior e que quando você vê, você já tem uma chance de melhorar. Se você quiser fazer discurso mentiroso de que você está melhor num negócio em que você está claramente pior, meu Deus do céu, não vai melhorar nada. E é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, meu Deus. Tá difícil das pessoas assumirem que estão precisando, que estamos mal, né? Acho que é o primeiro passo. Mas, Capela, isso vale para qualquer coisa. Isso vale para empresa privada, vale para clube de futebol, vale para governo. Isso é choque de gestão. Isso é gestão, é. Pô, muito bom. Show de bola. Pessoal, ó, Fred Luz, sensacional. Muito obrigado aí pela entrevista. Obrigado a você, Capela. Aprendi muito aí, prazer enorme. Nosso canal é pequeno, mas a gente vai crescer e vamos poder dizer que o Fred deu entrevista pra gente mesmo assim, confiando aí no potencial. É uma honra para mim, pode ter certeza. Honra total. Muito obrigado. Beleza. Posso dar um recadinho? Claro, à vontade. Pessoal, é difícil pra caramba, mas o Rio tem solução. É difícil pra caramba, mas todos juntos nós podemos chegar lá. A minha vida nunca foi fácil, já contei aí, mas foi muito bem sucedida. O Rio de Janeiro e nós, cariocas, somos todos otimistas. Nós temos como fazer. Precisamos primeiro acreditar e fazer e trabalhar duro para conseguir. Eu não tenho medo de trabalho. Sempre acordei cedo, trabalhei para caramba e dormi tarde até conseguir. Eu não largo o osso, eu não desisto. Vamos juntos. O Rio de Janeiro merece o nosso esforço. Vamos tentar. Tudo de bom. E me sigam nas minhas redes sociais. Sou Fred Luz. Capela, super. Show de bola. Vou escrever aí para todo mundo pegar. E aproveitando Maravilha. também, pessoal, curta o canal, se inscreva. Aquele papo de youtuber, né? Acompanha a gente, que aqui é só pessoa de alto nível. Valeu. Um abração aí. Tudo de bom. Tudo de bom.